observar. Pesquisa. Estão conseguindo ver os slides, gente? Agora que deu. Vamos lá, então. Então, gente, bom dia, né? Hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo que a gente está vendo na disciplina de métodos e técnicas. Nas últimas aulas, a gente falou dos tipos de conhecimento e agora a gente vai falar do método científico. Então, vamos fazer uma breve revisão do que a gente viu até aqui. Nós vimos que existem 4 tipos de conhecimento. Conhecimento empírico ou senso comum, o conhecimento religioso, o conhecimento filosófico e o conhecimento científico. O conhecimento empírico, vulgo senso comum, é aquele que surge a partir da experiência da pessoa. O sujeito constrói através da observação do dia a dia. É um conhecimento que não é muito sistematizado, é um conhecimento que não utiliza métodos científicos, é um conhecimento que é baseado muitas vezes em crenças e superstições. O segundo tipo de conhecimento é o conhecimento religioso, que é baseado nos dogmas da religião, na fé, na crença que cada um tem. O terceiro, o conhecimento filosófico, que é a filosofia, que se baseia em reflexões essas que têm uma certa lógica, mas são mais subjetivas e que fomentam o pensamento crítico. E, por fim, o conhecimento científico, que é considerado o que está no topo dos tipos de conhecimento, que é um conhecimento que utiliza da lógica, do pensamento crítico e do método. Ele é um conhecimento que é pautado na veracidade e que ele pode ser verificado. Então, quando a gente fala em conhecimento científico, a gente fala em método científico. Então, como que começa que a gente constrói o conhecimento científico? Quanto que ele nasce? Eu acho que essa ilustração que é ótima para a gente poder pensar. A primeira coisa é a observação de um fenômeno. Quando a gente fala fenômeno, gente, em metodologia científica, fenômeno é como se fosse um fato, alguma coisa. Então, a pessoa está lá, ela se depara com alguma coisa ou alguma situação que vai chamar a atenção dela. No caso da imagem aqui, a gente está vendo que a pessoa, ela se deparou com várias pessoas doentes. E essa doença das pessoas foi algo que ela observou e chamou a atenção dela. Gente, desculpa, deixa eu desligar o... Gente, rapidinho. E vai ter que... Peraí, voltar ao raciocínio. Respira. Ela observou, esse fenômeno foi algo que chamou a atenção dela. Então, quando a gente observa alguma coisa, se a gente para refletir sobre essa alguma coisa, as coisas elas são muito amplas, gente, muito complexas. E a gente não dá conta de investigar o todo de alguma coisa. Por exemplo, vamos pensar aqui, Covid-19, que é um tema que está se bombando. Quantas coisas que não passam pela Covid? A gente tem a possibilidade de vacina, possibilidade de remédio, tratamentos para as pessoas que estão com Covid, tratamento para as pessoas pós-Covid. A gente pode estudar o impacto da pandemia na sociedade, o impacto no relacionamento das pessoas, o impacto da pandemia na educação. Então, um fenômeno pode ser muito amplo. Então, para a gente dar conta de compreender esse fenômeno, a gente é como se a gente pegasse um pedacinho desse fenômeno. E em cima desse pedacinho, a gente coloca perguntas sobre o que a gente quer saber.
O que instiga a, a curiosidade da gente? Por exemplo, no caso que a menina está vendo pessoas doentes. Ela se pergunta por que essas pessoas estão doentes? Quais os motivos que levam essas pessoas a ficarem doentes? O que tem causado essa doença? Então, depois que a gente coloca, a gente tem um objeto que a gente vai estudar. A gente delimitou, se a gente pegou um pedacinho desse objeto, a gente começa a construir hipóteses. O que são hipóteses em metodologia científica? Hipóteses são as possíveis respostas e soluções que a gente tem para resolver essa situação aqui, esse problema. Então, a gente coloca o que a gente acha que vai dar conta de resolver, de sanar aquela situação, e a gente vai, então, fazer a pesquisa. A gente vai realizar testes, vai realizar experimentos, vai observar. Em cima desses experimentos e desses testes, a gente vai ver se o que a gente propôs de solução dá certo ou dá errado. Em cima disso, a gente analisa esses resultados e toda vez que a gente fala em conhecimento científico, em pesquisa acadêmica, a gente precisa de compartilhar esse conhecimento. Sobre divulgação e compartilhamento é o tema da nossa próxima aula, tá? Então, é uma série de passos que tem que ser seguidos para se chegar até ao final. É uma série de coisas que se testam. Se a gente pensar, por exemplo, na questão da pandemia agora, a gente tem nosso fenômeno, seria a pandemia de Covid, as perguntas, que tipo de vacina, que tipo de medicamento, então a gente vê as hipóteses que foram surgidas, é vacina de vírus inativo, vacina de RNA, é medicamento tal que testa, medicamento tal, e na medida que foram feitos os testes, os experimentos, vai vendo ou não. Vocês viram esses dias? Vocês podem até me responder no chat. Que tem algumas cidades no Brasil que eles estão fazendo teste de vacinação em massa. Vocês viram isso? Fizeram isso em Serrana, interior de São Paulo, e tem mais uma cidade, acho que vão fazer numa ilha, dentro do Rio de Janeiro. Vocês viram esses testes em massa? Que eles fizeram até numa das cidades, esqueci o nome da cidade agora. Eles vacinaram a população toda em 24 horas. É uma forma de experimento científico. Por quê? Porque é uma população que está num determinado lugar, num determinado espaço, e se faz o teste aplicando com todo mundo para ver qual que vai ser a eficácia, a não eficácia. No caso de Serrano, se não me engano, eles fizeram esse teste com a Coronavac, já viram que diminuiu 95% das mortes. Então, eles se tem as hipóteses, mas é a partir dos testes que a gente consegue ver se vai dar certo ou não. Então, o conhecimento científico, ele sempre precisa de ser testado e verificado. Então, quando a gente fala do conhecimento científico, a gente está falando de ciência. A ciência, gente, uma série de conhecimentos que são sistematizados. É um conhecimento lógico sobre algo que você quer estudar. E esse conhecimento, ele tem que ser capaz de ser verificado. Não adianta nada eu, Thaís, chegar aqui agora e falar, você não precisa mais nem de álcool, nem de gasolina para abastecer seu carro. É só você pegar óleo de cozinha, colocar lá que seu carro vai mover. Eu falando isso não tem credibilidade nenhuma. Para que isso tenha credibilidade, de certo, isso precisa de ser testado, verificado, e até mesmo que outras pessoas consigam pegar todo o método que eu utilizei, consigam repetir esse método e obter o mesmo resultado ou resultados semelhantes. As ciências, elas são muito amplas, a gente tem divisão em áreas do saber. Vocês já devem ter ouvido falar em ciências exatas, ciências humanas, ciências naturais. As ciências exatas seriam, por exemplo, estatística, física, matemática. Ciências naturais, engenharia, seria o caso da biologia, o meio ambiente, ciências humanas, psicologia, história, sociologia, filosofia, pedagogia, tecnológica, seriam no caso das engenharias. Então, agora eu pergunto para vocês o tema da nossa aula de hoje. O que é um método científico? O que vocês acham que é um método científico? Hein, gente?
Pode falar no chat, gente, eu não mordo, viu? O que vocês acham que é um método científico? Uma forma de pesquisa, muito bem, Heitor. Quem mais, gente, quer arriscar? Que acha que é um método científico? Tem embasamento, é verificado, é testado por profissionais. Isso mesmo, Eurico. No caminho. Mais alguém, gente, quer se arriscar? Isso mesmo, Débora, descobrir fatos desconhecidos. Muito bem. Então, gente, um método científico, se a gente pudesse tentar tornar o método científico é como se fosse o caminho. É cada passinho, todos os procedimentos que eu preciso de fazer para chegar a um determinado resultado, que é o conhecimento, que é um produto. Então, eu não chego, por exemplo, na produção de uma vacina de uma hora para outra, eu tenho que seguir uma série de passos para que essa vacina aconteça. Então, método científico tem a ver com a forma que a gente faz a pesquisa, com o modo de pensamento, com o conjunto de processos empregados na pesquisa, envolve a teoria de investigação, etapas e processos, e não há ciência, gente, sem método científico. É algo que é inerente à ciência. Se a gente fala em ciência, em conhecimento científico, tem que ter um método, porque, assim, o conhecimento científico, lembre-se da que a gente falou na aula anterior, ele é sistemático, tá? E o uso de métodos, dos métodos científicos, a gente vai ver alguns aqui agora, daqui a pouco, não é necessariamente algo exclusivo da ciência. Muitas vezes a gente utiliza de uma forma adaptada o método científico no nosso dia a dia sem saber que se trata de um método científico. Então, como eu já disse para vocês anteriormente, o homem ele é um ser curioso por si só, ele sempre teve vontade de conhecer, conquistar, de dominar o mundo, de entender a natureza, e para que a gente chegasse ao conhecimento científico, foi feita toda uma escala de evolução. Primeiro, o mundo foi explicado pelo conhecimento mítico, pelo conhecimento, pelo conhecimento religioso. Depois a gente teve o conhecimento filosófico indagando essas explicações de que os fenômenos eram todos por vontade das divindades. E o conhecimento científico, ele cresce, tem um boom a partir do século XVI. E ele vem para nos ajudar a compreender relações e explicar os acontecimentos através de observação científica e de raciocínio. Durante um certo tempo, muitos pensadores e filósofos, eles tentaram definir um método científico único que pudesse ser utilizado por todas as ciências, mas isso já caiu por terra abaixo, porque a gente sabe que a ciência é muito ampla, as áreas de investigação são muito amplas, e cada uma tem a sua especificidade. Então, não tem como botar uma coisa que seja padrão e uniforme que dê conta desse tudo. Tranquilo até aqui, gente? Alguma pergunta, dúvida? Deixa eu ver no chat. Não. Beleza. Tocar o barco, então. Quando a gente fala em métodos, gente, os métodos eles podem ser divididos em duas grandes categorias. A primeira, de métodos gerais ou abordagens, está mais ligada à concepção filosófica do método que vai ser adotado. E o procedimento tem mais a ver com a técnica. Lembrando que, quando a gente vai definir um método, alguns fatores influenciam nessa escolha. Por exemplo, o que eu quero estudar, eu quero investigar, o tamanho do meu estudo, o recurso financeiro e até mesmo o meu lugar como pesquisador. Por exemplo, eu, Thaís Reles Mortal, tenho vontade de estudar a Lua, mas com os recursos financeiros que eu tenho, como que eu vou estudar a Lua? Por materiais que eu vou encontrar na internet, fotos, imagens, coisas disponibilizadas pela NASA, por aí vai. Aí o cara da Amazon quer estudar a Lua. Ontem saiu a notícia de que ele vai para o espaço com a sua própria nave espacial. Então, vocês verem como que os recursos financeiros impactam na forma com a qual a pesquisa ou vai ser realizada. Então, quanto ao método, gente, nós temos 4 tipos. Por favor, se vocês não entenderem, eu não estou vendo o chat, abre o áudio e me fala, não entendi, que eu paro e repito para vocês.
O método indutivo é aquele que parte de um caso particular de observação de uma coisa muito específica e a partir dessa observação eu consigo trazer, generalizar para o todo. Já o método dedutivo, ele é o contrário. Eu vou observar um geralzão para eu chegar num caso particular. É isso, professora. Vamos dar um exemplo. Eu vou pegar fazer com vocês no quadro que foi que eu fiz na outra turma e foi bom. Ó, tá abrindo o quadro aqui. Vamos lá pensar no método indutivo. Esses métodos, eles partem de uma série de premissas. Vamos colocar, por exemplo, João é homem. Ele vai morrer um dia. Essa é a primeira constatação do nosso estudioso. Está fazendo a pesquisa dele com o método indutivo. Aí, ele observa que José também é um homem e que José vai morrer um dia. Aí, ele observa que Paulo, ele é homem e que o Paulo vai morrer um dia. Então, vocês estão vendo que João, José e Paulo são pessoas, está se referindo a um. Então, ele observando o que aconteceu, vai acontecer com João, com José e com Paulo, ele chega à conclusão o quê? Ixi, para. Todos os homens vão morrer um dia. Então, vamos lá. Ele vê que João, que ele é homem e que ele vai morrer. Que José é homem e que ele vai morrer. Que Paulo é homem que vai morrer. Ele vê em casos específicos o que vai acontecer com João, com Paulo e com José é algo que vai acontecer com um todo da espécie, no caso, o homem. Então, por pelo específico, o que aconteceu com cada pessoa, com João, com José e com Paulo, ele chega a uma conclusão que vai acontecer com o todo. Deu para entender ou ficou confuso? Alguém ficou com dúvida? Entenderam, gente? Alguém está com dúvida? Não? Entendi, beleza. Aí, vamos para o segundo caso, que é o dedutivo. Todo metal conduz calor. Gente, eu não sei se essa afirmação é verídica, eu não acho que é, tá? Tem alguns anos que eu abandonei física, química da minha vida. Perdão, professora, tá? Então, todo metal conduz calor. Alguém aí me fala um exemplo de metal, por favor, gente. Vamos lá, gente, vocês estão estudando física, química, vocês têm que saber o metal. Eu já abandonei isso na minha vida há uns anos, vocês não. Fala metal aí pra mim.
Ferro, muito bem. Obrigada, Juan. Agora eu fechei para ver o chat e pedir. Ferro é um metal. Logo, conduz calor. Outro exemplo de metal, povo de Deus. O Juan falou ferro. Outro exemplo aí, gente, de metal. Bronze, obrigada. Bronze é um metal. Então, por ele ser um metal, ele vai produzir calor, vai conduzir calor. Terceiro. O alumínio é um metal, logo produz calor. Então, gente, aqui o que a gente vê? Vê uma afirmação que fala do geral, não é isso? Então, qual que é a conclusão que ele chega desse geral? Por o ferro, ele é um metal, metal e metal. Deixa eu tocar a cor aqui. Como ferro, bronze e alumínio pertencem à classe dos metais, logo eles vão produzir o calor. Ou seja, ele parte de uma constatação do todo para chegar aos casos, ao contrário do outro. Deu para entender? Alguém está com dúvida? Fala que eu repito. Posso dar a prova e cobrar, dedutivo e indutivo? Vocês entenderam? Faz minha alegria. Então, aqui, ó, tem dois exemplos, né? Aqui, ó. Como eu já expliquei para vocês esse exemplo, não vou voltar aqui, não. O terceiro método é o hipotético dedutivo. O grande pensador desse método, desse cara aqui, que é o Karl Popper, o que que ele fala? Ele fala que o método tem que seguir o seguinte caminho. Eu tenho um problema, lembre-se que problema em metodologia científica é aquilo que você quer estudar, aquilo que você quer investigar. Então, eu tenho um problema. Diante dessa situação que eu quero resolver, eu coloco uma série de possibilidades para tentar resolver essa situação. Eu vou testar essas possibilidades em cima desses testes, verificando o que dá certo, o que dá errado, eu chego aos meus resultados. Esse método, o hipotético dedutivo, é um dos mais aceitos atualmente, tá? E ele coloca que isso é muito importante, que o resultado que a gente chega aplicando o método dele nunca é um resultado definitivo, é uma comprovação provisória. Por quê? Porque a ciência ela não está parada no tempo, ela vai evoluindo. Então, pode ser que uma outra pessoa vá desenvolver um trabalho dentro da mesma área que a minha, e durante ela aplicando o método, ela chega a um resultado diferente que o meu, comprova que o meu resultado esteja errado. Então, o resultado ele é uma comprovação provisória. Pode ser que ele mude, que ele se modifique, que agregue mais alguma coisa dele com o passar do tempo. O quarto método, que está ligado ao Hegel, ao Engels, ao Marx, é o método dialético. Alguém sabe o que é método dialético? Já ouviram falar de dialética? Toda vez que a gente fala de dialética, a gente já lembra do Marx, né? Vou lá dar um spoiler para vocês do Marx, tá? O método dialético é como se fosse o seguinte. A base dele é a tese, antítese e síntese. Que raio que é isso, professora? Vamos lá. Eu tenho uma ideia, vamos lá, antes de explicar isso. Para o Hegel, que é o pai da dialética, ele fala que ele é um idealista, ele acredita que o que movimenta o mundo, faz o mundo mudar, são as ideias, e para ele as ideias, elas não estão paradas. As ideias, elas não estão estáticas, elas estão em constante movimento, e quando uma ideia encontra com a outra, ela gera uma nova ideia.
E é esse confronto entre as ideias que faz o mundo girar. É como se eu tenho uma primeira ideia, essa primeira ideia é a minha tese, ela se depara em um segundo momento com uma outra ideia, que é a antítese, e do confronto dessas duas sai um algo novo, que é a síntese. A síntese não é justamente o juntar os dois, mas é algo novo. Não entendi, professora? Vamos lá no quadrinho. Essa situação aqui, acho ótimo para explicar dialética, é um homem que chega em casa bêbado. Então, nós temos aqui a tese, que vai ser o pensamento da esposa, a antítese, que vai ser o pensamento do marido, e a síntese, que vai ser o algo novo, que vai sair do pensamento dos dois. Então, vamos lá. A tese. Chegando em casa uma hora dessa, com a garrafa vazia, bebeu ela toda e está completamente bêbado. Essa é a tese. Aí, o marido vem e apresenta os argumentos dele, que são a antítese. Eu não estou tão bêbado assim, não, pois eu não bebi a garrafa sozinha. A Cláudia bebeu comigo. Juntou a colocação da mulher com os argumentos que o marido trouxe, movimentou, nós temos uma ideia nova. Então, além de bêbado de madrugada, você estava bebendo com outra mulher. Então, a dialética é essa questão desse constante movimento, essa constante junção das ideias. Vocês conseguiram entender a dialética? Dê sinal de vida para mim no chat, por favor. Beleza, então. Então, na ciência, quando a gente fala desse pensamento, ele é muito importante para as ciências sociais e ciências humanas, porque quando a gente faz estudos nessa área, a gente não considera o que a gente quer estudar de forma isolada. A gente pensa, por exemplo, eu vou estudar uma escola. Eu não vejo que a escola ela está numa redomazinha de vidro que o que acontece dentro dela é só por conta dela. A gente considera que os fatores sociais, culturais, políticos, econômicos também vão interferir no que está acontecendo naquele momento. E é essa a grande contribuição da dialética, tá? Então, quanto aos procedimentos, que é a última parte aqui, a gente tem primeiro, que é o método histórico, que por si só já diz o que é. Você vai investigar acontecimentos ou instituições do passado para verificar sua influência na sociedade atual. O método experimental, que é aquele que acontece em que o pesquisador vai colocar o objeto dele submetido a certas condições controladas e conhecidas. Daqui a pouco vocês vão entender direitinho com o exemplo. O observacional, que a gente observa um fenômeno sem intervenção. Por exemplo, eu estou aplicando o método observacional, quero entender o que acontece na rua Monteiro de Castro, aqui na Barra. Vou sentar no ponto de ônibus para ver. Eu vou simplesmente sentar e ver o que está acontecendo. Se alguma pessoa encontrar um com o outro, sair no braço na briga, eu, enquanto pesquisadora, não posso interferir. Eu tenho que simplesmente ficar observando, não posso interferir em momento algum. O método comparativo, o nome por si só já diz o que é uma comparação, eu buscando o que é que tem de diferente, igual entre os elementos que eu estou comparando. O método estatístico, que é aquele que vai usar testes, programas, softwares estatísticos, que tenta trazer os dados de forma numérica. O método clínico, que é um método muito utilizado na psicologia, que o grande pai dele é o Freud, vou explicar para vocês daqui a pouquinho. E o método monográfico, que é quando a gente se dedica ao estudo de um certo elemento com mais profundidade. Então, nessa primeira foto aqui, vocês veem um exemplo de método histórico, que é consulta, pesquisas em arquivos, em documentos antigos, para tentar entender o que aconteceu no passado. Esse segundo aqui é o exemplo da observação. Esse cara, essa figura excêntrica aqui, parecendo até aquele de desenho animado, o Bronislaw Malinowski, ele é muito importante dentro da antropologia, para os estudos da etnografia. Ele foi um cara que, de repente, saiu da casa dele na Europa e resolveu ir viver no Pacífico, no meio de uma ilha, com a população, para observar o que acontecia. Ele tem um livro muito famoso sobre esse ocorrido, que são os Argonautas do Pacífico, o livro dele. E depois de muito tempo, fofoca acadêmica, depois que ele morreu, a esposa dele achou o diário de campo dele, dessas observações, e viu que ele não foi fiel ao casamento,
que ele pulou a cerca durante o casamento, meio que casou com uma pessoa dessa tribo, e ela publicou pós-morte os diários de pesquisa dele, que é um livro que chama Um Diário no sentido restrito do termo. Ela publicou as coisas dele, pra vocês verem como a vida é. Esse terceiro aqui é um estudo, um experimento, o método experimental, que eu trouxe para vocês verem. Esse aqui é o Skinner, ele é uma figura muito importante na psicologia. Ele estudou comportamento. A teoria do Skinner é assim: toda vez que eu dou um reforço positivo, algo positivo para a pessoa, que ela agrade, ela tende a repetir o comportamento. Agora, se eu coloco algo negativo que a pessoa não gosta, a pessoa tende a não repetir aquele comportamento. E ele propôs essa teoria dele com base nesse experimento. Isso aqui é a caixa de Skinner, e ele fazia isso com o rato. Toda vez que o ratinho batia na barra, ele liberava comida. Até que o ratinho fosse batendo, aprendesse, fosse batendo várias vezes na barra, liberasse a comida. Aí depois ele fez ao contrário, o ratinho, toda vez que o ratinho batia na barra, ele dava um choque no rato, até o rato desaprender e parar de fazer aquilo que era algo negativo que ele estava colocando. Na estatística, a gente tem várias sortes, por exemplo, a gente tem o SPSF, o Mintab, entre outros. E do método psicológico, a gente tem o Freud. O Freud, ele é o pai da psicanálise, e a psicanálise é um método da psicologia, tá? E ele fez a psicanálise com base Ele foi construindo um método a partir do que ele ia vivenciando com os pacientes dele e com os processos dele fazendo a análise dos sonhos dele, dos comportamentos dele. Então, gente, o que eu queria apresentar para vocês na aula de hoje era basicamente isso. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação? Aproveitem agora, gente. Eu vou colocar a gravação da aula e vou colocar os slides para vocês também, tá? Eu quero ver agora se eu vou conseguir fazer um negócio com vocês. Deixa eu ver se vai dar certo. Eu tentei com a outra turma, mas a internet não estava boa naquele período. Vamos ver se agora vai. Vamos ver se vai dar certo. Acho que agora vai dar, gente. Ai, que bom. Não, não vai dar certo, gente. Felizmente travou. O carro hoje não vai funcionar. Na semana que vem eu faço com vocês. Eu vou começar a fazer com vocês no final dos nossos encontros síncronos, jogos. Aí quem for ganhando o jogo, vai ganhando pontinho extra na disciplina, tá? A partir da próxima aula, já fiquem sabendo, as perguntas vão ser em cima do que a gente viu durante a aula, tá? Então, a partir da nossa próxima aula, a gente vai ter joguinhos, tá? Teve pessoas que entraram na... Deixa eu parar a gravação aqui. Que